Nos anos 60, dois homens foram encontrados mortos no Morro do Vintém, do Rio de Janeiro, e essa história é real, e eu a encontrei na SCP brasileira como SCP-092-PT, e eu vou falar sobre ela hoje. Olá cabeçudos, tudo bom com vocês? Eu sou o Renato Jardim, esse é mais um vídeo do Cabeça de Tinta. Já curte, deixa um like aí, se inscreve se você estiver chegando agora. Eu tô fazendo esse vídeo porque vocês me pediram. No último vídeo que eu falei sobre SCP, eu expliquei o que era SCP, inclusive se você não viu, tá aqui no card. E eu disse que eu encontrei alguns casos reais na SCP brasileira. Perguntei se vocês queriam que eu trouxesse vídeo só sobre isso e vocês disseram que sim, então aqui está o primeiro vídeo. Se você não sabe o que é SCP, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo, eu vou deixar aqui nos cards, mas é basicamente uma fundação fictícia que reúne objetos sobrenaturais ao redor do mundo. Existem vários registros lá, inclusive alguns do Brasil. E o SCP-092-PT, as máscaras de chumbo, é um caso verídico que aconteceu aqui no Brasil nos anos 60, e eu vou falar um pouco sobre os dois. Vou falar como eles estão registrados ali na SCP e também vou contar o caso real, que termina em 2 mortes sem explicação. Segundo a SCP Lusófona, o SCP-092 é da classe Euclídeo e, segundo o site, ele teria alguma influência mental sobre as pessoas que o tocam. Segundo o site, quem as toca realizaria uma série de ações, como roubar materiais radioativos, ir até o Morro do Vintém, no Rio de Janeiro, colocar o material radioativo dentro de uma caixa, enterrar a caixa, esperar a máscara emitir um sinal sonoro e tomar uma pílula que absorve parte da radiação do corpo. A fundação ainda não teria concluído se as máscaras são do tipo sapiente ou são uma ferramenta de manipulação mental. Lá também diz que as máscaras sempre desaparecem e aparecem nas casas de pessoas que são ligadas à tecnologia. E agora eu vou contar pra vocês sobre o caso real que envolve as máscaras de chumbo. Tudo começou em 16 de agosto de 1966, quando 2 amigos técnicos de informática avisaram para suas esposas que iriam para São Paulo comprar alguns materiais para a oficina deles, onde eles consertavam eletrônicos. O nome deles era Manuel Pereira da Cruz, de 34 anos, e Miguel José Viana, também de 34 anos. Eles teriam separado uma quantia significante de dinheiro, porque, segundo o que eles contaram para a esposa, além dos materiais que eles comprariam lá em São Paulo, eles também comprariam um carro para poder voltar com esses materiais para a cidade. Foi o Elcio Correia Gomes, um aprendiz deles que trabalhava com eles na oficina, que levou os dois até a rodoviária. Segundo o Elcio, quando eles chegaram na rodoviária, eles não compraram passagens para São Paulo, e sim para Niterói. E foi em Niterói que eles começaram a realizar uma série de ações estranhas. Primeiro, eles foram em uma loja de eletrônicos que eles já eram fregueses, mas naquele dia eles só entraram na loja, deram uma olhada em algumas coisas e foram embora sem levar nada. Depois eles foram para uma loja de roupas, onde eles compraram 2 capas de chuva de plástico, e mesmo que tivesse chovendo muito naquele dia, o vendedor disse que eles saíram da loja com as capas embrulhadas. Depois eles foram até um bar, onde eles compraram uma garrafa de água magnesiana, e segundo a pessoa que atendeu eles no bar naquele dia, eles estavam muito nervosos, o Miguel principalmente. Os dois teriam subido o Morro do Vintém a pé, mas teriam chegado lá de jipe com outras 2 pessoas, segundo testemunhas. Essas 2 pessoas nunca foram encontradas. No dia 20 de agosto, um rapaz teria subido até o Morro do Vintém e encontrado 2 corpos lá. E aí, ele avisou a polícia, e no dia 21, a polícia, os bombeiros, a imprensa subiram até o morro para resgatar esses 2 corpos. Junto com os corpos deles foram encontrados uma série de coisas estranhas e também quantias em dinheiro. Com um tinha 157 mil cruzeiros e com outro 4 mil cruzeiros, que juntos somavam uma quantia muito inferior ao que eles tinham levado quando saíram de casa, além dos documentos deles. Não tinha nenhum sinal de violência no corpo deles, eles foram encontrados deitados em folhas de palmeira. Essas folhas teriam sido cortadas por algum objeto cortante, mas no corpo deles não foi encontrado nenhum tipo de faca ou lâmina. O que fez a investigação achar que uma terceira pessoa pudesse estar envolvida. Eles estavam vestidos com um terno e, por cima, a capa de chuva que eles tinham comprado. Tinha um marco de cimento, uma garrafa de água mineral magnesiana, uma folha de papel laminado usado como copo, um embrulho de papel com 2 toalhas, um par de óculos pretos com uma aliança em uma das hastes, um lenço com as iniciais NAS, um papel com uma equação básica de eletrônica representando a energia movida por uma resistência, o famoso bilhete com as diretrizes 16h30 estar local determinado, 18h30 ingerir cápsula após o efeito, proteger metais
locais a guardar sinal máscara. E as 2 máscaras de chumbo, que geralmente são usadas para conter radiação quando você está manipulando alguma coisa que emita radiação. E tudo isso já seria um grande mistério, mas a coisa fica mais misteriosa ainda nos próximos dias. A autópsia não concluiu nada, não conseguiu identificar sinais de envenenamento, sinais de contaminação e no corpo deles não tinha sinal de radiação. As pessoas achavam que eles podiam ser encontrados com muita radiação no corpo devido às circunstâncias todas em que eles foram encontrados e essa foi uma grande surpresa. E nesse documento da autópsia existem várias divergências. O primeiro legista que fez a autópsia rasurou o documento como se tivesse mudado de opinião. Inclusive o nome desse legista foi raspado e substituído por um outro legista já falecido. Ninguém sabe por que isso aconteceu e naquela época a investigação também não se aprofundou nisso. Elcio, o assistente deles, foi preso e nos depoimentos que ele deu acabaram descobrindo que os 3 teriam sido os envolvidos em uma grande explosão que aconteceu em uma praia chamada Tafono, no Rio. Era uma explosão por conta de uma experiência mal sucedida que eles tentaram fazer na areia da praia. O acidente foi tão grande que a Marinha até investigou esse acidente na época, de tão grande que foi, de tantos relatos de pessoas desesperadas com o que aconteceu. Mas o Elcio, não tendo nenhuma ligação com a morte dos 2, não tendo nenhuma informação sobre o que aconteceu, acabou sendo liberado. Peritos que analisaram o bilhete concluíram que, por mais que aquela caligrafia que está ali seja do Manuel, comprovadamente, aquela forma de se comunicar não era dele. Por conta das palavras ingerir, cápsula, sinal, que é geralmente usado por quem trabalha com homeopatia, indicando algum tipo de sintoma, as pessoas passaram a acreditar, os peritos, de que aquele bilhete teria sido ditado para ele e não escrito por ele, sabe? Como se ele tivesse pensado e escrito ou desenvolvido alguma coisa. Com essa teoria de que esse bilhete poderia ter sido ditado por alguém, não escrito por ele, e também com a evidência das palmeiras que foram cortadas, aquelas folhas de palmeiras onde eles foram encontrados deitados em cima, elas foram cortadas por um objeto cortante, uma faca, alguma lâmina, e eles não foram encontrados com lâminas quando encontraram os corpos. Então passaram a acreditar que existia uma terceira pessoa participando disso tudo. Então as investigações começaram a ir para esse lado, para encontrar essa próxima pessoa. Algumas crianças que empinavam pipa ali na região do Morro do Vintém, alguns dias antes do ocorrido, relataram que foram questionadas por um homem que aparentemente era estrangeiro, ele tinha um sotaque diferente, sobre qual era a melhor forma de subir no topo do morro. A descrição desse homem batia exatamente com a descrição do zelador de uma instituição do Rio que investiga fatos paranormais. Porém, também não se sabe por que a investigação dessa linha também não foi para frente. Isso nunca foi investigado a fundo e nunca se descobriu se essa tal instituição tinha alguma ligação com o caso. Gracinda Barbosa Coutinho de Souza foi a responsável pelo principal depoimento do caso, que foi o que deixou o caso mais conhecido e também na mira dos ufólogos do mundo inteiro. Ela informou que na noite do dia 17, que foi o dia em que eles subiram o morro, relatou ter visto junto com seus filhos um objeto multicolorido com um anel de fogo que emitia raios azuis enquanto dirigia perto do local do caso. A imprensa divulgou esse depoimento e aí muitas pessoas encorajadas por ele acabaram entrando em contato com a polícia, relatando terem visto a mesma coisa que ela no céu naquele dia. Um ano depois, os corpos foram exumados para novos exames, mas novamente não obtiveram nenhum tipo de resultado. Em 1969, resolveram arquivar o caso por falta de provas. E segundo o investigador que estava cuidando do caso nessa época, isso foi muito atípico, porque geralmente um caso para ser arquivado leva mais de 20 anos. E segundo ele, esse caso levou apenas 1 ano e pouco, quase 2 anos, que isso não é normal. Foi em 1980 que um cientista chamado Jacques Vallée veio para o Brasil. É um cientista que trabalhou na NASA e foi envolvido com vários casos. Ele veio para investigar exclusivamente esse caso das máscaras de chumbo. Ele subiu no Morro do Vintém com alguns outros especialistas e pessoas que cuidavam do caso, e quando eles chegaram lá, eles tiveram uma surpresa enorme, porque ali, no local onde os corpos foram encontrados, a vegetação não cresceu. Eles ficaram ali demarcados no chão, o solo estava calcinado, e eles não conseguiram entender por que a vegetação não subiu ali, não cobriu aquela parte. Era como se o contorno certinho do corpo dos dois tivesse permanecido ali. Então não cresce vegetação onde eles foram encontrados, e o motivo disso, ninguém sabe.
A teoria sobre extraterrestres foi a teoria que mais tomou força durante todos esses anos, porque eles eram estudiosos da ufologia, isso foi descoberto depois quando passaram a investigar a vida deles, e eles poderiam ter ido lá porque eles descobriram alguma informação sobre a chegada de alguma coisa, ou então sobre uma experiência realizada com extraterrestres, e os depoimentos sobre terem visto coisas no céu naquele dia só fizeram essa teoria ficar cada vez mais forte. Uma outra teoria é que os dois poderiam ter sido atingidos por um raio. Chovia muito naquela noite, eles estavam com uma máscara de chumbo, então podia ter atraído um raio. E se isso realmente aconteceu, eles podiam mesmo não ter ficado com muitas marcas pelo corpo. Uma outra teoria é que eles eram membros de uma seita científico-religiosa que adotava métodos com drogas alucinógenas e tal, psicodélicas. Eles teriam subido no morro para fazer algum teste de alguma nova droga. E isso é muito forte, essa teoria é muito forte, porque nos anos 60 esse tipo de droga estava muito em alta. Eles podiam ter subido no morro e acabado morrendo em um dos seus testes. Uma outra teoria seria que os dois estavam envolvidos com vendas de materiais ilegais radioativos e eles teriam sido mortos por compradores. Essa é uma teoria que faz sentido dentro da nossa realidade, porém, segundo as linhas de investigação, não faz sentido, porque se eles tivessem sido mortos por compradores, a causa da morte teria sido muito mais facilmente identificada e eles não foram encontrados com sinais de violência. A última teoria que eu vou citar aqui é de que eles foram vítimas de um golpe, porque como eles saíram de casa com uma grande quantia em dinheiro e essa quantia não foi encontrada, eles também não chegaram a comprar carro nenhum, como eles tinham dito para as esposas deles, então eles podem ter caído em um golpe e teriam sido roubados e depois assassinados. Essa teoria perde um pouco a força porque testemunhas viram que eles subiram o morro por vontade própria e também eles mesmos produziram as máscaras de chumbo nas oficinas deles, então foi tudo feito por vontade própria e é aí que essa teoria perde um pouco a força. Mas agora que você já sabe de tudo, eu quero saber o que você acha disso tudo que eu te contei, então deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua teoria ou qual é a teoria mais válida pra você. Não esquece o like, por favor, pra ajudar o canal a crescer. Se inscreve se estiver chegando agora pra também dar uma força. E eu volto na semana que vem com outro vídeo aqui no Cabeça de Tinta, então muito obrigado, tchau!